Fala pessoas, tudo bem? Vamos lá, dando prosseguimento, depois da gente ver sustentação e tegumentação, vamos começar a discutir o sistema locomotor, tá? Então é um conteúdo um pouco extenso, então ela vai ser dividida em partes também. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que quando a gente fala em sistema locomotor, a gente está falando em três componentes centrais, tá? Um que é o sistema muscular, tá? Que é o elemento ativo, ou seja, é aquele que é o gerador da força no sistema, e os outros componentes que são passivos, que são o sistema articular e o sistema ósseo, sendo que esse último a gente inclusive já viu. Tá? Por que, que o sistema articular e o sistema ósseo são componentes passivos? Porque eles são elementos que vão sofrer a ação direta ou indireta do sistema muscular, que é o gerador original da força. Tá? Bom, então focando um pouquinho primeiro no sistema muscular, tá? O sistema muscular, o conjunto de músculos, né, do corpo, ele vai representar de 35 a 40% da massa corporal de um indivíduo adulto saudável. Por que saudável e adulto? Porque em alguns indivíduos essa proporção pode ser muito maior e em outros indivíduos essa proporção pode ser um pouco menor. Certo? Isso vai estar diretamente relacionado ao desempenho de atividades físicas, algumas atividades mais intensas, aí vai ser um tema que a gente vai discutir logo no início da aula de amanhã, e isso pode fazer com que a massa corporal muscular ela seja maior do que 40%, também não muito, né? E também a gente vai ver o outro lado da moeda, que é aquela situação de indivíduos extremamente sedentários que tendem a perder massa muscular devido à inatividade. Tá? Bom, os músculos contribuem diretamente para a realização de movimentos. Tá? Não pensa só em movimento no sentido de andar. Tá? Se você está sentado agora e você mexe o pescoço, mexe a cabeça, ajusta a coluna, tá? Tudo isso é movimento também. O suporte estático, tá? Lembrando que isso é importante para a manutenção da nossa postura corporal, até se você estiver sentado ou deitado todo torto, seja lá como for. Tá? Contribui com o sistema de geração de calor, porque afinal de contas, músculos trabalham, certo? E como diria Newton, tá? Trabalhou, liberou energia, no caso aqui em calorias. E contribui diretamente para a morfologia corporal, junto com o sistema muscular, ou com o sistema esquelético, certo isso? Tá? Assim como no caso dos ossos, embora eu não tenha falado, a origem embrionária da mesoderme. Né? Lembra que nós somos animais triblastos, temos endoderme, ectoderme e mesoderme. Então, está na conta da mesoderme. Tá? As fibras musculares elas são classificadas em três categorias: muscular, cardíaca, esquelética e lisa, que a gente vai discutir já já. Bom, se você vê essa animação em tela, o sujeito ele está andando e você vai vendo os movimentos das pernas e você nota que você tem preto, rosa, vermelho. Preto, rosa, vermelho. Ele está mostrando os principais conjuntos musculares do membro e também da pelve, da cintura, indicando o que está em preto naquele movimento não está contraído, o que está em rosa está numa contração parcial e o que está em vermelho está numa contração mais intensa. Tá? Então, a maioria devastadora dos músculos, elas apresentam um músculo e na região anatômica antagônica a ela um outro músculo. Então é como no nosso caso no bíceps braquial e o tríceps braquial. Esses músculos, eles na hora em que eles contraem, eles não podem contrair ao mesmo tempo. Porque se eles contraírem ao mesmo tempo, eles vão tender a ocupar o mesmo espaço. Quando um contrai, o outro tem que relaxar. Certo? Então existe todo um sistema neural que vai regular para que quando uma via contraia, a outra via esteja inibida. Olha a importância dos neurotransmissores inibitórios.
iniba para que não haja uma contração competitiva e que isso, possa provocar um acidente, ou 2, possa provocar dor, certo? Bom, então os músculos eles vão realizando movimentos e enquanto um está contraindo, o músculo antagônico está fazendo a inibição, né? Está em relaxamento. Bom, então especificamente com relação ao sistema muscular, esse sujeito aí que está na foto aí com a moça, ele é o primeiro Tarzan, o clássico Gordon Scott, certo? E ela é a Jane, né? Você vê que é bem anos 40, 50, nem lembro o que é isso aí, não é do meu tempo também, tá? Mas eu assisti as reprises. Bom, o sistema muscular ele contribui com a sustentação e a morfologia do corpo, né? Estabilização postural, regulação do volume dos órgãos, contribui com a locomoção. A gente vai ver que isso se dá através de um sistema de alavancas, em que o músculo, órgão ativo, contrai, joga a pressão no tendão, e o tendão que está fixado no osso, puxa o osso. E aí você tem a alavanca do movimento. E contribui com a geração de calor, o que é importante para manutenção de temperatura e controle térmico de animais como nós, que somos os endotérmicos, que temos esse sistema de regulação mais eficaz. Bom, o sistema muscular ele tem como característica uma nomenclatura especial. Tá? Existe toda uma terminologia típica, por isso que eu estou falando de fibra, é por causa do formato fusiforme da célula, né? Alongado. Então a gente chama de fibra ou miofibrila. O termo mio está associado ao muscular. Então, miologia é a área de estudo dos músculos. Tá? Então vamos lá. O que é uma célula? Para o sistema muscular, você vai chamar de fibra muscular ou miofibrila. Tá? As fibras musculares estriadas, as que apresentam organização paralela, as estriações a gente vai ver na outra aula, que são arranjos das unidades de contração alinhadas. As fibras estriadas, elas tendem, principalmente a esquelética, elas tendem a formar fusões celulares. Tá? Como é isso? Significa que várias células elas estão fundidas em uma membrana só, como se fosse uma única célula gigante. Certo? Isso? Só que não é uma célula só, porque quando você vai para a microscopia e analisa a fibra muscular, você consegue olhar e perceber que e contar os núcleos. Lembra? Uma célula, um núcleo. Outra célula, outro núcleo. Então, se você analisa essa fibra e vê os vários núcleos lá dentro, você pode dizer que você tem um sincício muscular. Ou seja, uma célula formada pela fusão de várias outras células. Certo? Na histologia, muito provavelmente você já viu ou você vai ver que existem outras formas de sincício, tá? Inclusive na embriologia, durante as primeiras etapas do desenvolvimento embrionário, você já deve ter ouvido falar no sincício trofoblasto. Bom, então a célula, que na realidade é um sincício, ela é a chamada fibra muscular, tá? A membrana que forma a célula, a membrana plasmática, você vai chamar de sarcolema. O citoplasma, a porção líquida, né, do meio interno à célula, o citossol, você vai chamar de sarcoplasma. E o retículo endoplasmático, você vai chamar de retículo sarcoplasmático, certo? Aqui, o retículo sarcoplasmático ele é extremamente importante porque ele vai ser o nosso armazenador de cálcio. A gente já viu o papel do cálcio na sinapse dos sistemas nervosos, no sistema nervoso, desculpa. A gente já viu o papel do cálcio
na composição da matriz da massa óssea. E aí a gente vai ver agora o papel do cálcio na contração muscular, certo? Então veja que é um íon muito importante para diversas funções biológicas. Bom, quando você analisa uma peça muscular, tá? Principalmente se for um músculo esquelético, tá? Por quê? Porque o músculo cardíaco a gente vai ver mais especificamente em cardiovascular, e o músculo, a musculatura lisa, a gente vai ver distribuído em várias outras partes de conteúdos. Mas quando você vê um músculo esquelético, tá? Esse músculo ele tem uma característica de apresentar tendões, certo? Esses tendões, eles são cordões rígidos, né, fibrosos, muito tecido conjuntivo, principalmente proteína colágeno, certo? Lembra, eu falei para vocês já que colágeno é uma família de proteínas, certo? Esses tendões, eles fazem a inserção, o apoio, a fixação do músculo nos ossos. Não é só nos ossos, pode ocorrer também em outros órgãos, certo? Mas principalmente nos ossos. Então é o ponto de fixação. Isso é o que caracteriza os tendões, tá? Eles vão auxiliar no equilíbrio, né? Seja no equilíbrio estático, seja no equilíbrio dinâmico, tá? Através da ação dos músculos. Bom, então, quando você vê um músculo, tá? Quando você vê uma carne vermelha lá e tudo mais, tá? Em geral, na hora em que a gente compra a carne no açougue, ela já vem sem aquela capa de proteção, né? Que está ao redor do músculo, que o pessoal chama de nervo. Mas aquilo não é nervo, certo? Aquilo é tecido conjuntivo, tá, pessoal? Nervos são, como a gente vai ver, projeções do sistema nervoso e que são coisas, né, derivadas assim de projeções de axônios, de projeções de dendritos, que são tão metabolicamente ativas, que são tão hidratadas, que conforme o animal vai ser abatido e vai sendo transportado e vai sendo removidas partes do corpo, elas vão degradando, certo? Então, o que você menos vai ter anatomicamente num corte de uma carne vermelha ou de qualquer outra carne é nervo, de verdade. O que você tem ali, aquelas coisas brancas ali, são os tendões e são as fibras de colágeno que fazem a proteção e a compactação da peça muscular. Tá? Alguns tecidos, alguns músculos vão apresentar uma quantidade maior e outros vão apresentar uma quantidade menor. Tá? Bom, então essa capa que protege o músculo como um todo, que é essa proteção de tecido conjuntivo, vai ser o epimísio. Esse epimísio, ele envolve todo o conjunto muscular, certo? Epi, né, é a porção periférica. Tá? Em geral, quando você compra lá no açougue, o cara já tira e deixa limpo isso para ti, tá? Bom, quando você faz um corte no músculo, aí aqui vai depender do qual músculo, pra gente, vamos supor que seja um músculo de um membro, e você faz um corte horizontal, né? Você tem essa visão aqui, tá? Aí o que você vê? Internamente, eu vou pular para o lado mais interno. Você vai enxergar cada filete como sendo uma fibra muscular, uma miofibrila, certo? Que é uma unidade celular, certo? A gente já viu que essa unidade ela é alongada, formada por múltiplas células. Bom, se você olhar com cuidado, cada fibra muscular, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, elas estão empacotadas em agrupamentos, certo? Esses agrupamentos formam o que a gente chama de feixe muscular, certo? O feixe muscular é a fibra da carne, certo?
são os pacotinhos, tá? Então, cada feixe muscular é formado por um conjunto de fibras musculares, certo? Tá? As fibras musculares, elas estão individualizadas umas das outras através de uma pequena porção de tecido conjuntivo que é o chamado endomísio, certo? Isso. Quando você faz aquela carne de panela e tudo mais, que ela fica na pressão e tudo mais, e depois o pessoal passa a faca para desfiar a carne, o que você está separando ali, ó, são as fibras musculares. Isso é que é o desfiar, tirar as fibras, tá? Às vezes, quando a carne ela não cozinhou tanto e você vai passando a faca e o garfo e vai separando, a impressão que você tem é que tem uma colinha juntando elas. Ali significa que nem todo o endomísio foi removido, certo? Então, o endomísio une as fibras musculares, certo? Bom, aí a união das fibras musculares forma um feixe. Aqui a gente consegue ver um feixe, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Cada feixe muscular ele vai ser envolvido por uma estrutura que separa um feixe do outro feixe. Essa estrutura é o que a gente vai chamar de perimísio. Então perceba, o endomísio ela separa as fibras umas das outras, o perimísio separa os feixes uns dos outros e o epimísio une toda a peça muscular, certo? Obviamente, o endomísio tem menor quantidade de tecido conjuntivo, compactante, o perimísio uma quantidade intermediária e o epimísio uma quantidade maior. Tá? Essa organização em bloquinhos, ela é importante porque ela auxilia no arranjo do recrutamento das fibras para que haja contração muscular. Tá? E entre as camadas de perimísio, né, que separam um feixe do outro, você tem espaços que vão permitir a passagem dos vasos sanguíneos, certo? Veias e principalmente as artérias, tá? E algumas inervações importantes. Bom, efetivamente, quando você fala do músculo estriado esquelético, é aquele que representa a maior parte do peso corporal, tá? Então, eles vão ser formados por fibras contíguas, né, contínuas, alongadas, polinucleadas, que são as chamadas formações de sincícios, tá? E com estriações transversais. Essas estriações transversais, elas percorrem o longo do corpo muscular, certo? Que vai ser onde você vai ter as unidades de contração, os sarcômeros, que vão facilitar a contração muscular. Bom, elas se caracterizam por serem fibras associadas ao esqueleto, tá? E fazem contração rápida e voluntária. Tá? Voluntária no sentido de que você pode controlar a realização ou não daquela atividade muscular, mas obviamente você não controla o processo inteiro. A maior parte do tempo você não precisa se preocupar com ajuste postural ou outras coisas, porque os músculos estão sendo regulados por órgãos internos. Tá? Os músculos estriados, eles tendem a se prender nos ossos através dos tendões, né, que são extremamente ricos em colágeno. Lembra que a carne que tem muito tendão, ela não é nem recomendada que você mastigue ela, porque a gente não consegue digerir o colágeno, então você vai só cansar a mandíbula. E o músculo estriado esquelético, ele tem como característica um estado constante de tônus, certo? O tônus muscular é aquele estado de tensão, de contração estática, certo? Uma contração leve em repouso. Se você olhar para mim, você não vai ver um estado de tônus muscular evidente. Mas se você vê uma pessoa que é trabalhador da construção civil, que é
de academia e tudo mais, você consegue olhar para o sujeito sem ele estar fazendo esforço, com que a musculatura dele está, como a gente chama de definida, certo? Definida em que sentido? A musculatura dele é mais desenvolvida, então o tônus muscular daquela pessoa é mais evidente. Mesmo em repouso, ela apresenta as formações musculares mais visíveis. Tá bom? Essa imagem aqui embaixo, aqui de um corte aqui, tá? Ela mostra pra gente aqui, ó, o epimísio, a camada mais externa que ainda não foi retirada dessa carne, certo? Tá? Bom, quando você fala no músculo estriado cardíaco, tá? Se o músculo ele é estriado, ele tem aquelas unidades de estriações, que são as unidades de contrações, tá? Transversais, que a gente vai ver na próxima aula, os sarcômeros. Tá? Bom, só que as fibras cardíacas, elas não são formadas por múltiplas, dezenas de células formando um sincício. Elas vão ser fibras mais curtas, formadas por uma ou duas células fundidas. Daí você conta lá na histologia 1 ou 2 núcleos, tá bom? A contração da musculatura, como a gente visualiza aqui, ela pode ser rápida, tá? Ou lenta, tá? Mas ela pode ser rápida e ela é involuntária, certo? Isso, tá? A contração do sistema nervoso, a contração do sistema muscular, sistema nervoso não contrai, a contração do sistema muscular, ela é, diferentemente do que a maioria das pessoas acredita, ela é independente do sistema nervoso, certo? Eu vou colocar uma sugestão de vídeo aqui em cima, tá? Para que você assista depois, de um vídeo do coração de uma rã que foi extraído do corpo, ele está suspenso numa base e o sujeito passa só apenas uma solução salina e você vê com que o músculo ele continua contraindo. Eu vi isso, eu estava na minha graduação também, no primeiro, no segundo semestre, não lembro. Eu vi a primeira vez um amigo que fazia iniciação científica. Quando eu olhei, ele me mostrou na biofísica, eu falei, não, isso aí é feitiçaria, isso aí não é. E aí ele me deu uma aulinha lá, porque eu ainda não tinha visto fisiologia na época. E além disso, eu vou colocar um outro vídeo para vocês também, eu vou deixar para colocar no final, tá? Que aí vocês assistem isso aqui até o final, de um coração que foi removido, né? De uma pessoa que faleceu e que ia ser transplantado para outra pessoa, tá? E esse coração ele fica lá, tá? Ele já estava sendo preparado, então para recuperar a atividade, ele estava num sistema de bypass lá, em que o fluxo sanguíneo estava controlando e o coração estava contraindo. Isso significa o quê? Significa que o sistema cardíaco ele é independente do sistema nervoso? De certa forma, sim. Tá? Por quê? Porque o próprio coração, através do seu nó sino-atrial, ele é capaz de disparar um próprio potencial de ação. Isso tende a ser induzido por próprias propriedades do coração que a gente vai ver na aula de cardiovascular. Tá? Pelo volume, tá? De enchimento do coração e por outras características. Tá? Então significa que o coração ele não é neuroativado. Ele não precisa da sinalização do sistema nervoso para funcionar, mas ele é neuroregulado. Ele precisa da informação do sistema nervoso só para aumentar a frequência, reduzir a frequência, aumentar a potência, a intensidade, reduzir a potência e por aí vai indo. Por quê? Porque a contração muscular cardíaca ela é miogênica, ela é autogerada a partir do momento em que ela dispara os próprios potenciais de ação que se propagam por toda a sua fibra, todas as suas fibras e consequentemente por todo o coração. A musculatura lisa, que é o último tipo de músculo que você tem, é um músculo que não tem estriações transversais, por isso que o nome dele é músculo liso. Tá? O músculo liso,
além de não ter estriações, ele não tem formação de sincício ou de polinucleamento. É uma célula, uma fibra. Porque você lá na histologia só conta um núcleo por célula. Tá? Essa musculatura, ela também é involuntária, certo? E ela é aquela que tem a onda de contração mais lenta. Geralmente a gente lembra, quando a gente engole as coisas, dos chamados movimentos peristálticos, né? Que faz aquelas ondas de contração que empurram o bolo alimentar para baixo. Tá? Então, são fibras que são menos potentes, certo? Elas fazem ondas de contrações em tudo quanto é sentido, porque como as fibras elas não estão paralelas, as unidades de contração elas não estão paralelas umas nas outras, então elas não trabalham conjuntamente. A gente vai ver quando a gente estiver estudando o sistema cardiovascular, como que essa onda de contração acontece um pouquinho diferente do que acontece no cardíaco e no esquelético, tá? E essa contração ela é rítmica e ela é regulada pelo sistema nervoso autônomo, seja simpático ou seja parasimpático. Bom, aqui vamos para a porção mais mecânica das coisas. Tá? Os músculos eles são classificados de acordo com várias características. Tá? Uma das características são os tendões e os ventres. Ventre é grosseiramente a carne, certo? É onde você tem o músculo em si. E tendões são as porções que estão localizadas, em geral, nas extremidades, que se prendem aos ossos ou a outros órgãos do corpo, certo? Então, os tendões, eles são estruturas fibrosas, né, ricas em colágeno, são cordões de tecido conjuntivo, enquanto que o ventre é o músculo em si, certo? E aí, por essa imagem, a gente consegue ver algumas variações de classificação de músculo. Músculos largos, planos, curtos ou curtos, circulares ou orbitais. Aqui são só alguns exemplos. Tá? Bom, aí, importante. Tá? Os músculos, principalmente os músculos que estão nos membros, que são mais fáceis de classificar, eles apresentam o que a gente chama de ponto de origem e ponto de inserção. O ponto de origem, tá, é onde você vai ter os tendões que fazem o apoio, tá, na região do músculo que é imóvel. Lembra que eu estou falando para vocês que os músculos eles exercem pressão sobre os tendões que puxam os ossos. Essa puxada de osso, ela sempre vai ser uma puxada distal, certo? Ou seja, aquela porção mais distante do ponto de origem. Então, quando você tem lá o músculo bíceps do braço, bíceps braquial, tá? Então você tem o tendão de origem, que ele é um tendão que ele está na porção mais proximal, na região, vamos chamar assim, de cabeça do músculo, tá? No nosso caso aqui vai estar apoiado na escápula, tá? E você vai ter o tendão de inserção na outra extremidade do músculo bíceps, que é aquele que está apoiado no rádio, no osso do antebraço, certo? Ou seja, na hora em que o bíceps contrai, ele gera uma transferência de força que vai só para o tendão de inserção. Por quê? Porque o tendão de origem ele é fixo. O tendão de inserção ele é móvel, porque ele está associado à posição da articulação. Exerce a pressão, puxa, o movimento de transferência de energia vai pelo tendão, alcança o osso e puxa o osso. Tá? Então, origem é imóvel sempre proximal. Inserção é móvel sempre distal. Tá? Então, classificando os músculos de acordo com um tipo de aspecto. Alguns dos aspectos que você pode fazer é com relação ao padrão do tendão. Tá? Lembrando que aqui é só para conhecimento de diversidade. Tá? Então, músculos que apresentam tendões, tá, com fibras paralelas, certo? Então, você tem aqui algumas imagens. Então, olha só. As fibras, eu tenho o tendão numa extremidade,
o tendão na outra extremidade, e você nota que as fibras, quando elas passam por dentro do músculo, tá? Eu tenho que elas são paralelas, tá? Elas não se tocam. Então eu tenho fibras de tendão paralelas do tipo paralelo. Aqui, em relação às fibras do tipo fusiforme, em forma de fuso. Aí você fala, mas aí não é paralelo, paralelo. Realmente, né? Paralelo, paralelo, você vai ter que ir para matemática, tá? Então, vamos considerando que elas não se tocam, tá? As fibras circulares, tá? Elas não se tocam, fazem o circuito inteiro. E as fibras triangulares, tá? Por outro lado, as fibras, além de serem do tipo paralela, elas também podem ser em formato de pena, certo? Ou seja, numa pena você tem uma projeção e dessa projeção você ramifica os fascículos do tendão. Então aqui eu tenho o exemplo de um tendão unipeniforme, tá? As projeções, elas não saem do mesmo ponto do tendão, por isso que não é paralelo. Elas saem de pontos diferentes, aqui mais posterior, aqui mais anterior, nesse exemplo. Tá? Você vai ter os bipeniformes, então o tendão ele se projeta e eu tenho ramificação para um plano aqui mais superior e outro para um plano mais inferior, pela imagem. E o multipeniforme, quando você tem que o tendão ele projeta várias ramificações centrais e os fascículos, né, as projeções, elas formam penas. Como eu tenho várias penas, ele é multipeniforme. Bom, com relação aos pontos de origem, lembrando, o que é a origem muscular? É o ponto do tendão de apoio do músculo na região mais proximal, certo? Daquele músculo. O ponto fixo, o ponto estático, tá? Então você vai dizer que um músculo que só tem um ponto de origem, ele é um uníceps. Um músculo que tem 2 pontos de origem, ele é um bíceps. O que tem 3 pontos de origem é um tríceps e o que tem 4 pontos de origem é um quadríceps, certo? Então essa nomenclatura do músculo ela é baseada justamente nisso, tá? Na classificação do ponto de origem. Por outro lado, as inserções, que são as extremidades distais, a cauda muscular, que são os pontos móveis, elas vão ser unicaudado, se você tem apenas um ponto de inserção, bicaudado, se você tem 2 pontos de inserção, e tricaudado, se você tem 3 pontos de inserção, por exemplo. Com relação à quantidade de ventres, que é a porção efetiva da unidade, onde você vai ter as células musculares, você vai ter que pode ser unigástrico, pode ser digástrico ou pode ser poligástrico. É facilmente visível de acordo com a variação da quantidade de ventres. Bom, quando você fala em potência muscular, o princípio do trabalho muscular ele é baseado na segunda lei de Newton, certo? Que é o princípio fundamental da dinâmica, que diz o quê? Que diz que o trabalho é igual a força vezes o deslocamento, certo? Tá? Então, para que haja trabalho, potência muscular, a gente precisa levar em consideração, tá? A força que é imprimida, certo? A força que é realizada, o que é caracterizada pela potência da contração muscular e a direção do trabalho executado, tá? Então, no nosso caso aqui, o que eu tenho para realizar uma contração muscular? Eu vou ter sempre que levar em consideração 3 elementos centrais. A potência,
que é caracterizada pela contração do músculo, o ponto fixo, que é o ponto aonde a articulação está e a realização do movimento vai ser feita, e a resistência, que é o objeto, o peso, a carga que está sendo imposta para que a potência muscular seja realizada. Tá? Bom, então as alavancas, de uma maneira geral, elas podem ser classificadas em 3 graus: primeiro, segundo, terceiro grau, ou primeira classe, segunda classe e terceira classe, tá? De acordo com a variação da posição. Tá? Então, lembra, você tem sempre a potência, o ponto fixo e a resistência. Por que a gente consegue manter a cabeça ereta, tá? E uma criança recém-nascida não consegue? Bom, a gente consegue manter a cabeça ereta porque a nossa musculatura ela é desenvolvida e ela consegue, né, através de onda de contração, tá, gerar uma potência de contração que puxa a porção posterior do corpo para trás. O ponto fixo articulado ele está no centro e a resistência, que é o peso de empurrar a carga, cabeça para frente, ela está sendo compensada para baixo, está sendo compensada. Então eu consigo manter a cabeça ereta. Como crianças recém-nascidas elas ainda estão em desenvolvimento muscular, elas não têm potência muscular ainda para sustentar a diferença da resistência, que é o peso do próprio crânio projetando para baixo, certo? Então, para realizar o movimento, a potência ela vai ser proporcional à resistência. Isso é meio óbvio, né? Então, se você vai carregar uma sacola do supermercado que tem 1,5 kg, 2 kg de objetos, na hora em que você estiver carregando, você vai contrair uma quantidade X de fibras musculares naquele teu aparelho muscular do braço para conseguir aguentar. Mas se você estiver tentando carregar no teu braço uma carga de 30 quilos, 40 quilos e você não tiver potência, mesmo que você recrute todas as fibras musculares, você não vai ser capaz de aguentar aquela resistência. É a limitação muscular que o sujeito apresenta naquele estado. Tá? A musculatura ela tem 2 formas centrais de variação de contração. A primeira forma de contração é a chamada contração isométrica. Tá? A contração isométrica ou contração estática é aquela em que não tem movimento articular. É aquela em que, por exemplo, quando você está andando e carregando um saco de supermercado, com compras pesado lá e tal, você não está balançando para lá e para cá, você está carregando por contração com o braço estendido ao lado do corpo. Então isso é uma contração estática. Tá? Se você tá, o garçom lá que está carregando uma bandeja cheia de objetos, ele não está balançando o braço, ou não deveria, né? Então ali é um exemplo de contração isométrica, né? Que é uma contração estática, certo? O músculo não tem alteração no seu comprimento, apenas no seu estado de tensão, certo? Isso, tá? A gente vai ver depois que conforme as fibras musculares elas vão se desgastando, outras fibras vão sendo substituídas naquele músculo para aguentar a resistência da carga que está sendo levada, até o momento em que pode acontecer de todas as fibras fadigarem. Vocês já devem ter visto aqueles campeonatos lá dos caras mais fortes do mundo que carregam objetos gigantescos e andam daqui para lá, daqui para lá. O cara carrega o negócio nos 2 braços, usa o tronco e vai andando. E o cara vai carregando o negócio de não sei quantos quilos. Chega uma hora em que parece que o pneu furou do cara. Ele simplesmente larga aquele troço, avançou sei lá quantos metros. Por que ele larga? Porque naquele momento ali, a contração isométrica dele aqui gastou todas as fibras musculares, toda a potência, a substituição alcançou o nível máximo e simplesmente ele entrou em fadiga.
naqueles músculos e não adianta continuar, porque o corpo não vai suportar a resistência da carga que ele está levando. O outro tipo de contração é a chamada contração isotônica, certo? Que é aquela que é a contração dinâmica, que está associada à realização de movimento, certo? Essa contração, ela vai ser aquela contração que ela provoca o encurtamento das fibras ou o alongamento das fibras. É a contração ou o relaxamento, certo? Quando você tem a contração, significa que você está trazendo a inserção muscular, né, o ponto mais distal, para mais próximo. Isso provoca um encurtamento do ventre. A gente diz que essa é a fase de contração concêntrica. Quando você provoca o alongamento do músculo, que é o relaxamento, que é o afastamento do músculo, né, o afastamento das inserções, né, você diz que ela está fazendo uma contração excêntrica. Então, concêntrica encurta, excêntrica afasta, alonga. Tá? Então, a contração, né, fechando essa comparação, a contração isométrica é a contração estática, certo? Que é aquela contração muscular que ela vai depender da quantidade de fibras, né, miofibrilas recrutadas para realizar um trabalho. Tá? Então, por exemplo, aqueles caras lá que fazem fisiculturismo, né, que vão para aquelas competições e se besuntam de óleo e tudo mais para ficar mais visível o músculo, na hora em que eles fazem as poses lá para os juízes fazerem a avaliação, o que você tem ali é o cara fazendo, a pose está parada, ele faz a contração máxima da musculatura para que o sujeito que esteja avaliando veja lá a definição do músculo dele, a coisa toda. Então aquilo ali é o quê? É um estado de tetania muscular, certo? O sujeito está tentando realizar uma contração estática máxima para que lá o sujeito, lá, avaliador, veja lá ele todo definido, bonitão lá, para quem gosta, certo? Isso. Tá? Mas você, tá, também pode sofrer de tetania muscular involuntária, porque nesses caras aí a tetania é voluntária, né? Ele faz a pose. Quando que isso acontece? Quando você tem cãibra, certo? E aí por uma alteração do fluxo de íons, ou principalmente por uma alteração do fluxo de funcionamento do sistema nervoso, ou ali da oferta de nutrientes via circulação sanguínea, a musculatura ela pode sofrer um estado de tetania longa, e aí nesse caso aí vai sofrer dor, né, pessoal? Ah? Bom, e a concentração isotônica é aquela concentração dinâmica, que é aquela em que você tem um movimento sendo realizado. Tá? Quando você tem um movimento de aproximação, a contração ela é concêntrica, enquanto que o movimento de afastamento e alongamento do músculo ela é a excêntrica. Tá bom? Bom, então essa foi a primeira parte da nossa aula, tá, sobre o sistema locomotor. Na próxima aula a gente vai discutir já outros assuntos relacionados a tipos de fibras musculares, diferença de potência entre homens e mulheres, características de atividade de potência, atividade de resistência, como que a contração acontece e por aí vai indo. Tá? Então eu vou deixar aqui, né, os vídeos que eu mencionei e até a próxima aula. Fiquem bem e um grande abraço.